Guto Ferreira quebrou o silêncio e falou sobre a sua não continuidade no comando técnico do Clube do Remo. Em entrevista aos nossos colegas da Band Campinas, lá no programa Os Donos da Bola, ele falou a respeito disso e falou também sobre esse momento que ele viveu dentro do Clube do Remo. Antes da gente continuar e trazer os detalhes desse assunto, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, ative o sino das notificações e não perca os nossos conteúdos, porque isso é muito importante para que a gente continue crescendo cada vez mais aqui no YouTube. Agradecendo aos amigos da Band Campinas, né, pela entrevista que fizeram aí com o Guto Ferreira, já que a gente não conseguiu entrevistar aqui em Belém, e olha que não foi por falta de solicitação. O que eu pedi para entrevistar o Guto Ferreira, eu pedi pra caramba, mas infelizmente eu não fui atendido, não se sabe por qual motivo, mas enfim, a gente segue o barco e a gente continua trazendo conteúdos, mesmo aí não conseguindo de forma exclusiva, mas trazendo, claro, a informação para vocês. Bom, gente, o Guto Ferreira falou sobre diversos assuntos lá nos Donos da Bola, mas ele começou primeiro falando a respeito de como que ele encontrou o Clube do Remo logo quando ele chegou. Ele tinha uma missão árdua de trazer novamente ali a moral do time e colocar o time na rota do acesso, coisa que ele conseguiu. E ele falou a respeito disso lá com os nossos colegas da Band Campinas. Coloca aí. Quando a gente chega, faltando 10 rodadas, eles vinham de 4 resultados não tão... Na realidade, não foi 4 resultados tão bons. Tiveram uma vitória nesses 4 últimos jogos. E dos 10 que faltavam, para subir, precisava ganhar 8. Então, primeira coisa, mudança de comportamento, né, que tinha algumas situações que não estavam ocorrendo bem. Começamos a cobrar essa mudança e o grupo era muito bom. E assimilou rapidamente, deu resposta de imediato no jogo CRB, surpreendendo dentro de casa um jogo difícil, porque o CRB é uma equipe que propõe muito jogo, ganhamos de 4-2. Aí surpreendemos de novo ganhando fora de casa do Operário. Daqui a pouco embalamos 6 vitórias seguidas, sempre pensando jogo a jogo. Quando a gente conquista a 6ª vitória, a gente entra no G4. E aí joga contra a Chape em casa, está vencendo o jogo, no último lance do jogo toma um empate. E aí ficou aquela dúvida, né? Aí a gente tinha só fora o Novo Horizontino, que era concorrente direto, o Avaí, que até este momento do empate ainda tinha chance, e o Goiás, que estava numa crescente. Inclusive, o 6º jogo foi essa vitória contra o Cuiabá, lá em Cuiabá. Aí a gente consegue um empate em Novo Horizonte. A gente não podia perder, para depender só da gente, não podia perder do Avaí. Do Avaí. E a gente, sob o meu comando, foi a única derrota. Perdemos de 3-1. Mas a fé é tão grande e o trabalho estava engatado, né? O tipo de conversa que nós levamos, que ainda tinha que seguir firme e forte. A gente já tinha feito coisa muito mais difícil. Às vezes, as situações, se você acreditou no mais difícil, por que agora que não estava tão difícil? A gente dependia de um resultado em 2 jogos e mais a nossa vitória. Vamos fazer a nossa parte e vamos torcer para que as coisas aconteçam. E dito e feito, nós fizemos a nossa parte de virada, um jogo difícil. E aí veio a pergunta derradeira, né? Sobre a questão da não continuidade dele no Clube do Remo. Inclusive, ele foi perguntado sobre como era o relacionamento dele com o executivo de futebol do Clube do Remo, Marcos Braz. E aí ele falou, né? Disse que algumas coisas não fluíram de uma maneira adequada para a renovação de contrato dele e que, por conta disso, ele não continuou à frente do Remo para a disputa dos jogos, né, na próxima temporada de 2026. Bora acompanhar a resposta dele. A não renovação, eu acho que são acordos, né, que você precisa ter respaldo e na negociação, essa parte do respaldo, né, que através de uma cláusula contratual, ela não foi aceita.
Então, a gente prefere esperar e ver o que o mercado vai... como o mercado vai agir. Isso tudo me deixa um tanto quanto pensativo, né? Sobre o que não encaixou aí nesse relacionamento. Ainda mais que se a gente puxar na memória e lembrar da entrevista que o Marcos Braz deu lá para os nossos colegas da Liberal Mais, a ação, a atitude que ele teve com Paulo Fernando quando ele perguntou sobre o Guto Ferreira. Vamos relembrar como foi essa postura dele? O Guto, Marcos, o caso Guto, tá encerrado? Esse eu não vou falar. Mas tá encerrado ele? Caso Guto eu não vou falar. Vamos para outro item. Tô perguntando porque... Vamos para outro item, Paulo. Tá bom. E aí, pra gente finalizar o vídeo aqui, eu sei que o torcedor tá muito... assim, nossa, não aguenta mais tanta especulação, tanto que a gente mudou a linha editorial aqui do canal em relação ao futebol, de somente trazer notícias, novidades, assim que o clube confirmar oficialmente. Enquanto não houver isso, a gente não vai publicar absolutamente nada disso. Isso até porque tem alguns torcedores babacas e imbecis que estão perseguindo nas redes sociais os influenciadores, os jornalistas, que estão fazendo apenas o seu trabalho. Apenas o seu trabalho. A especulação sempre existiu no mundo do futebol profissional. Né? Não é porque agora porque está uma figura A, figura B, figura C à frente do futebol, que agora as coisas têm que mudar. Não é assim, não. O clube está acima de todo mundo, inclusive dessas pessoas, na qual alguns torcedores, não são todos, claro, estão querendo colocar num pedestal e colocar acima do clube. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Enquanto isso, está aí o planejamento do Remo atrasado, o Remo não tem técnico, o Remo só tem ali apalavrados alguns jogadores e as coisas seguem com mais dúvidas do que certezas. Mas eu quero saber a tua opinião, torcedor azulino. O que você acha de tudo isso? Coloca aqui embaixo nos comentários e, por favor, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ative o sininho das notificações, não perca os nossos conteúdos. Se puder hypar o vídeo também é muito importante para que a gente continue crescendo cada vez mais aqui no YouTube. Valeu, tamo junto e até a próxima.